Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Bom dia, Jorge. Tudo bom com você, meu querido? Bom dia, meu amigo Valnei. Bom dia ao pessoal que está nos assistindo no canal Estação da Luz, né? Bom dia o pessoal que está chegando aí no chat. Mais uma sexta-feira. Depois que passou esse feriado todo aqui no Rio de Janeiro, estamos aí de volta numa sexta-feira para mais uma reflexão, um estudo, né? É isso aí. Você fala do feriado que passou, né? Semana que vem tem outro, né? Outro feriado aí para nós. Mais? Puxa, 1º de maio, né? Tá chegando aí, né? Dia do meu dia, dia do trabalhador, teu dia. É verdade, é verdade. Então, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal, nosso programa aí. A Ilza Godinho, que está chegando, a Marisa Ribeiro, aos demais que estão aí chegando, mas não colocaram no chat. Sinta-se à vontade para estar conosco nessa 1 hora que aqui estaremos refletindo. Tá? Traz a sua comentário, traz a sua pergunta. Aliás, meus irmãos, o nosso telefone aqui do WhatsApp vai ficar passando aqui embaixo, no rodapé da imagem aqui. E aí fica à vontade, se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, manda para a gente. Nós temos o maior prazer, o maior carinho de estar pesquisando a literatura espírita e trazermos uma próxima semana, né, a sua resposta, tá ok? Aliás, a sua dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas, com certeza, né, Jorge? Sim. A dúvida de uma pessoa, sempre tem alguém com a mesma dúvida também, então fique à vontade, tá bom? Jorginho, querido, vamos começar? Vamos fazer uma prece, né? É isso que eu estou falando. Vamos começar então? Você vai fazer a prece para a gente, querido? Vamos lá, vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos guias protetores e a todos os trabalhadores da Seara do Bem, ao nosso patrono do nosso canal, agradecermos por estarmos aqui com mais essa oportunidade de podermos refletir diante do Evangelho de Jesus, diante daquilo que os Espíritos trouxeram para nós, para nos confortar, nos auxiliar, nos esclarecer, dando a nós a oportunidade de melhorarmos a cada instante, a cada momento, a cada dia, né? Que possamos incutir isso dentro do nosso pensamento e do nosso coração.
Assim, Pai amantíssimo, te pedimos uma permissão para a gente dar início ao nosso programa de hoje, o Espiritismo Responde, dando graças a Deus. Fique conosco, Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja. É isso aí. Uma oportunidade do esclarecimento, né? Meus irmãos, então vamos aqui começar as perguntas dessa sexta-feira. Jorge, vou colocar aqui a primeira pergunta na tela, tá? A primeira pergunta, quem nos fez aqui foi a Maria das Dores, de Baronesa, né? Santa Luzia, Minas Gerais. Ô, boa terra, terra do queijinho, né? Vontade de comer um queijinho, Jorge. Pãozinho de queijo, um pãozinho de queijo. Ah, meu Deus, jogou d'água na boca. Bem, então a Maria das Dores fez a seguinte pergunta, Jorge. Qual a definição para o sonho? O que realmente são os sonhos? No plano espiritual também existem os sonhos, Jorge? Beleza, hein? Maria das Dores, Santa Luzia, Minas Gerais. O que a gente pode falar do sonho? Lá no Livro dos Espíritos, na parte 2, tem um capítulo, né, no qual o Kardec vai nos trazer definições de sonho, definições de dupla vista, de sonambulismo, de catalepsia, de letargia. Mas sonho especificamente, o que nos diz a doutrina espírita? Os sonhos não são apenas imagens desconexas, né, criadas pelo cérebro, mas sim um reflexo da emancipação da alma durante o sono, da nossa libertação, do nosso espírito durante o sono. E eles podem, né, representar lembranças, experiências espirituais vividas no passado, fora, né, do corpo físico, intuições, ou às vezes, simplesmente, repercussões das impressões do dia, aquilo que aconteceu com a gente durante o dia. Então, é de várias formas. E muitas das vezes a gente não recorda o sonho por causa do nosso corpo físico, realmente, que a gente não tem essa capacidade de lembrar tudo que nós sonhamos, porque o nosso espírito está emancipado. Ele foi em algum lugar. E geralmente vai em alguns lugares onde a gente tem afinidades na nossa vida material. Então, a gente vai aonde a gente está acostumado a frequentar, né? E trazemos, às vezes, essa recordação muito fraca, ou não lembramos de nada, e se passa. E segundo a doutrina espírita, os espíritos desencarnados não sonham. Eles não sonham. Por que não sonham? Não sonham como nós encarnados. Mas eles vivem experiências reais no plano espiritual. Eles vivem experiências reais. Porque o espírito, no plano espiritual, ele está sempre liberto do corpo físico, do corpo material. Então, ele vive essa experiência de forma que a gente ainda não compreende. Mas eles vivem essa experiência. E a definição de sonho, né? Para a gente da doutrina espírita, que é a emancipação da alma durante o sono, o corpo descansa, mas o espírito se liberta parcialmente, pessoal. Parcialmente. E ele pode atuar em outras dimensões, né? Os sonhos são o quê? Fragmentos dessas vivências. Fragmentos. Por isso que nós não lembramos totalmente da onde nós estivemos, né? E essas recordações, ela podem ser espirituais, muitas das vezes. O que chamamos de sonho é apenas, às vezes, uma lembrança confusa de encontros, de aprendizado, ou até mesmo experiências no plano espiritual. Muitas das vezes, nós que estudamos a doutrina espírita, né, que já estamos compreendendo um pouquinho do Evangelho de Jesus, muitas das vezes nós somos levados, através do nosso sono, do nosso desprendimento do nosso espírito, a algum local onde tem algum estudo, alguma palestra, algum ensinamento do plano espiritual. Muitas das vezes nós não recordamos, mas muitas das vezes comparecemos,
né? E às vezes ficamos até com a sensação de tranquilidade, de leveza diante desse sentimento, desse aprendizado, desse contato com o plano espiritual. Porque é esse contato do plano espiritual que nós, encarnados, temos essa comunicabilidade com o plano espiritual. Então, a gente nunca vai esquecer de onde nós viemos, que é do plano espiritual. E esse contato, ele se faz diário. Tanto quanto a gente está encarnado, na ativa, na vigilância, quando nós estamos em desprendimento. Por isso que nós temos esse contato espiritual. Então, às vezes, essa dificuldade de interpretação, como o nosso cérebro ele é um órgão físico, e ele é limitado. Ele raramente consegue, né, registrar com clareza o que a alma vivenciou fora do corpo físico. Por isso, os sonhos chegam de forma, às vezes, simbólica, fragmentada, às vezes não lembramos de nada. Então, essa forma é que se processa o sonho, né, através do nosso descanso físico, e temos o sonho. Se lembramos, muito bem. Se não lembramos, vamos caminhando, né? Aí, Valnei. É verdade, né, meus irmãos? Como o Jorge colocou, até baseado no Livro dos Espíritos, né? O sonho, ele é uma lembrança parcial das atividades do espírito durante o sono, né? Porque o espírito, quando o corpo nele repousa, o espírito ele se emancipa parcialmente. Vamos dar uma paradinha aqui. O corpo ele tem que repousar, né? Porque tem um desgaste físico, mas o espírito não. Então, enquanto o corpo repousa, o espírito ele vai para uma atividade, ele vai ter que produzir, seja através de um trabalho, seja através do estudo, né? Uma observação, é um aprendizado para ele. E essa emancipação, temos que abrir um parênteses aqui, ela é parcial. Por quê? Porque se ela for total, é o desligamento do espírito ou do corpo, e aí é o que a gente conhece como desencarne. Então, essa emancipação ela sempre é parcial, no caso do sono. E aí, nessa situação do sono, nessa emancipação parcial do espírito, do seu corpo, ele pode encontrar com outros espíritos, ele pode reviver experiências, ele pode receber orientações. E nem sempre ele assim, recebe nitidamente, né, Jó? Fica aquela noção, né? Alguma coisa meio perdida. Por quê? Porque eu num sono, eu corpo descansando, que eu estou lá, e aí eu estou recebendo uma orientação sobre uma dificuldade minha do dia a dia. Mas aí a coisa, quando não volta, não pode ficar muito claro, fica só aquele sentimento que é para eu poder, no meu estado de vigília aqui, ter a minha ação. Eu fiz. Porque se eu lembrar nitidamente, né, a orientação que me foi dada por uma dificuldade, e eu fiz, aí eu vou fazer, fica aquela coisa, né, Jorge? Eu fiz porque eu entendi que é o correto, ou porque eu lembrei que o meu amigo falou que eu tenho que fazer assim, porque vai ser o certo. E aí, se eu atendi, o mérito é meu, eu obedeci, né? Mas, tá entendendo? Então, a coisa tem que ser meio parcial também para a questão do eu ter o mérito da minha ação, foi minha, não é porque eu lembro nitidamente que era para fazer assim, né? Então, continuando, a gente entende que o sonho tem umas particularidades no dia a dia, né? A gente, muitas vezes, aí eu, Jorge, vou me permitir aqui, não vou citar o nome, né, por delicadeza também, até porque a pessoa não me autorizou. A minha amiga, Jorge, que hoje está lá na Bahia, ela contou uma história interessante, que ela ficou o dia todo na cozinha, nas atividades domésticas, ali, no fogão ali, na pia, lavando louça, aquela coisa toda, o dia todo naquela atividade pesada. E sabe o que aconteceu, Jorge? Ela, quando não foi dormir, o sonho dela, adivinha qual foi? Ela estava na cozinha fazendo aquelas atividades, continuação. Por quê, meus irmãos? É o sono mais comum, né? A gente, nessa emancipação, a gente não se afastou muito do espírito, a gente ficou ligado nas nossas preocupações diárias, no nosso dia a dia, uma coisa que marcou muito. Então, o espírito permanece mais próximo do corpo. E aí, consequentemente, há uma pouca ou nenhuma lembrança. Predomina mais o descanso físico, né? O sono também,
tem aquela questão da atividade espiritual. Por isso que é bom, quando a gente for dormir, a gente sempre fazer aquela prece, né? Agradecendo pelo dia, mas pedindo a presença dos nossos anjos guardiãos, dos nossos benfeitores, para que, enquanto o nosso corpo esteja descansando, a gente tenha uma oportunidade, juntamente com eles, de aprender, de refletir sobre nossas atitudes, da gente sair em companhia deles para ver uma situação de trabalho, de socorro, né? Um ensinamento, ou seja, aprender, continuar o processo de aprendizado. Então, nesse caso, o espírito se afasta parcialmente, pode encontrar com outros espíritos, ele pode estudar, ele pode trabalhar, são os sonhos mais significativos, né? Concorda? Que é o que a gente tem que procurar. E existem aqueles casos de uma emancipação mais lúcida, quase que um desdobramento, onde o espírito atua com maior liberdade. Ele pode ter percepções claras do plano espiritual. Às vezes as pessoas acordam com a sensação de uma experiência vivida. Então, são essas três situações que a gente pode citar, lembrando aqui a você, tá, minha querida? E o plano espiritual existe sonhos? Foi uma outra colocação que ela nos fez, né, Jorge? Né? De uma outra dúvida. Se o espírito sonha. E a gente diz o seguinte, o espírito, ele não sonha como um encarnado, como nós. Ele vive diretamente à realidade espiritual. O sonho é uma condição ligada ao corpo físico, né? O sonho é essa coisa que nós chamamos aqui, que a gente se desprende parcialmente do corpo e vai experimentar uma outra situação. A gente vai vivenciar uma outra situação. Mas o espírito, ele está livre desse corpo, ele não está preso ao nosso corpo. Então, ele não tem esse desmembramento, esse desligamento parcial, né, Jorge? Ele está desligado mesmo. Então, ele vive aquela realidade. É uma outra situação. Não é isso, Jorge? A gente vê, né, se a gente for lá na obra do Nosso Lar, a gente vê quando André Luiz está trabalhando depois do processo dele de recuperação, quando ele está trabalhando, muitas das vezes o instrutor dele manda ele descansar, mas não quer dizer que ele tenha que dormir, porque a gente, mesmo na atividade no plano espiritual, a gente tem uma atividade normal, mas a gente tem que ter descanso. O espírito, ele é ativo, mas ele não precisa dormir necessariamente. A gente tem colocação lá no Nosso Lar, do governador do Nosso Lar, que ele é incansável, todo o tempo ele está atento. Então, é do espírito, e à medida que nós vamos evoluindo, né? Vamos tendo evolução moral e espiritual, a gente vai sendo mais ativo no nosso processo de recursos, né? Então, a gente não precisa de espírito dormir, estar sempre em atividade. É por isso que, quando nós estamos encarnados, atuando nesse corpo físico, e nós vamos descansar, vamos dormir, o espírito sai para trabalhar. É por isso, porque é incansável, é direto. Nós ainda que estamos ainda um pouquinho lá atrás, na escala de evolução espiritual, é que nós ainda precisamos desse descanso do corpo físico, porque é necessário, claro, se a gente não consegue ficar direto acordado. A gente precisa descansar o corpo físico pela parte fisiológica, pela parte física, né? É todo um aprimoramento dentro daquilo que nós estamos hoje, nas nossas condições. Certo, Valnir? A matéria, né, Jorge? A gente sabe que a matéria tem as mutações, então ela precisa desse ciclo de recuperação das suas energias. Não é à toa que a gente soube. Por que a gente dorme? Às vezes, até, né, Jorge, depois do almoço, né, aquela comidinha mais pesada, dá aquele cochilo. Por quê? Porque o corpo tem que ser... porque depois do almoço a gente come uma comidinha mais pesada, né, muitas das vezes, e aí o corpo tem que processar aquele alimento. E aí, como é que fica? Uma boa parte da energia é focada para essa digestão de um alimento mais pesado. Então, você não consegue, assim, ter um controle do seu corpo, porque a energia que te prende a ele, uma boa parte está sendo usada nesse processo digestivo. É físico, né, Bode? É físico. Então, a recuperação, o cansaço, ele é inerente à matéria. Não ao espírito. O espírito é uma inteligência. É uma inteligência. Está entendendo?
que ela é ativa, e à medida que você permite, ela vai se potencializando. É o caso que o Jorge falou, à medida que o espírito vai se evoluindo, ele vai descobrindo, né, as suas potencialidades e aonde ele pode contribuir, e tem esse desejo cada vez mais forte de contribuir. E o prazer dele é justamente, quando a gente tem um prazer, a gente não se cansa do que está fazendo, né? É igual aqui, a gente está trabalhando aqui, e tem muita gente que fala assim, caramba, todo dia, desses dois na live aí e tal, sabe que a gente não cansa? Mas quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente entende, né, a proposta daquilo ali, isso não cansa, isso é um prazer, entendeu? E E a assim lei nós... física, né, Valnei? Só por curiosidade, a lei física a gente não consegue mudar, né? Que é a lei, vamos dizer, do metabolismo do nosso corpo, a lei da circulação do nosso sangue, a lei de respiração, a gente não consegue mudar. Nossa espírito não consegue mudar essa situação fisiológica nossa do nosso corpo físico. Por quê? Circulação, o espírito funciona? Muda? Não muda. Respiração muda? Não muda. Isso é fisiológico. É leis da matéria, é lei física que nós estamos impossibilitados de modificar. E a gente tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar. E tem uma coisa que me lembrei agora, uma fala de Jesus que diz que o Pai trabalha até hoje, né? Então, nós também temos que trabalhar. O espírito trabalha. O corpo, não. O corpo tem o seu momento de recuperação das energias, das suas forças, né? Bem, eu acho que nós já conseguimos responder a nossa pergunta aí, né? Vamos para a segunda pergunta? A segunda Isso dá um pergunta... seminário, Valnei. Isso dá um seminário. Essa dá parte pano, aí do livro do Desvio dá um seminário. dá pano para manga, né? Dá pano para manga. Bem, agora a Josefa Inácio, de Congonhas, Minas Gerais, não sei por que ela falou Congonhas aqui, sabe como me veio na cabeça? São Paulo, mas Congonhas né? É Minas. Mas é Minas, tem Minas também. Mas me veio na cabeça logo São Paulo. Então vamos lá, Josefa Inácio pegou o seguinte: quem é hoje a luz do mundo? E quem é o sal da terra nesse planeta na atualidade? Jorge, quem é a luz do mundo e o sal da terra? Que boa pergunta. Né? Essas perguntas assim são bem interessantes. Bem lembrado. Pergunta bem profunda e simbólica, né, Valnei? Porque luz do mundo e sal da terra é uma expressão bíblica, né? Isso. Que remete às pessoas ou comunidade que iluminam, né? Está lá dentro da Bíblia, né? Espírito, preservam valores essenciais, né? Para a vida e sociedade. Não se refere a indivíduo específico na atualidade, mas sim a todos que, de alguma forma, né? Contribuem com o bem comum. E a luz do mundo, né? São aqueles que iluminam com conhecimento, solidariedade, esperança. Aqueles professores que educam, cientistas que buscam soluções para os problemas globais, líderes comunitários que promovem justiça, artistas que inspiram, pessoas comuns que espalham bondade no dia a dia. A luz do mundo é isso. Sal da terra são os que preservam os valores humanos fundamentais, como respeito, compaixão, honestidade. São aqueles agricultores que cultivam, né, que cuidam da terra. São profissionais de saúde que protegem a nossa vida. Ativista que defende direitos de nós, da sociedade. Famílias que mantêm tradições de cuidado e união. Então, em outras palavras, isso, né? Não há um único sal da terra ou luz do mundo hoje. Cada pessoa que age com amor, com justiça, responsabilidade, se torna parte dessa missão. E é um chamado universal, né? Todos nós podemos ser luz e sal, cada um no seu espaço e na sua forma de servir. A doutrina espírita, né, tem uma visão, a luz do mundo e o sal da terra, não se refere apenas a Jesus, isso, mas também aos seus discípulos e seguidores, que devem viver e exemplificar o Evangelho em suas ações cotidianas.
nós, como Jesus, temos, né, Jesus como modelo maior, e os espíritas entendem que cada cristão é chamado a ser a luz e o sal da terra, iluminando sempre, dando sentido à vida nas virtudes e nas obras realizadas. Então, quando Jesus nos afirma, vós sois a luz do mundo, que está lá em Mateus, capítulo 4, capítulo 5 e versículo 14, a interpretação da doutrina espírita quer dizer o quê? A luz simboliza o esclarecimento, a orientação e a educação espiritual. Esclarecimento, orientação e a educação espiritual. Em síntese, né? Ser luz é exemplificar o evangelho e inspirar transformação moral e espiritual. Isso é a luz. Quando Jesus, né, nos trouxe isso e a interpretação de nós espíritos. E o sal da terra? Jesus, quando afirma, vós sois o sal da terra, que está lá em Mateus, capítulo 5 também, versículo 13, o sal da terra conserva, né, para nós espíritos, o sal da terra conserva e dá o sabor. Assim os discípulos, né, devem dar sentido à vida, com virtudes morais, com equilíbrio emocionais, com sentimento para o bem, trazendo exemplificação nas suas atitudes, nas suas realizações, no seu dia a dia, diariamente. Então, para nós espíritas, esse sal simboliza a incorruptibilidade e a pureza, que seria a honestidade e a pureza. Porque quem vive o evangelho não deve deixar se corromper por influências negativas, e sim ter sempre as influências positivas. E se o sal, né, perde sua essência, ele torna-se inútil. Né? A gente repara quando o sal perde sua essência, ele perde a sua utilidade. Desta forma, né, o cristão que abandona os valores espirituais perde sua função de colaborar com o bem. Então, fazendo uma síntese, né, desse ser sal, é preservar valores espirituais e morais, temperando sempre a nossa vida, com muito amor, com muita fé e com muita esperança. É isso que significa para a gente a luz do mundo e o sal da terra. A gente trazer isso na exemplificação dos ensinamentos no comportamento de Jesus. Isso é que é importante. Diga lá, Valnei. É isso aí, interessante, né, Jorge, que a primeira pergunta, meus irmãos, nos já remeteu ao Livro dos Espíritos. E essa segunda pergunta, feita pela Josefa, nos leva à reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Essas expressões, Josefa, ensinadas por Jesus, não se referem a pessoas específicas. A gente tem que entender que Jesus aproveitou muito bem a sua passagem aqui junto conosco, fisicamente, para, assim, falar para todos, né? Então, essa passagem, como citada por você, não é uma pessoa específica, mas para todos aqueles que vivem o bem. Todos aqueles que vivem o bem. Então, vamos lá, depois do que Jorge fala, vamos tentar, né, trazer mais alguma coisa. Luz do mundo. Quem ilumina pelo exemplo. Quem vive valores elevados. Quem inspira sem impor. Então, essa é a luz do mundo trazida por Jesus para as nossas vidas. Então, é o que nós devemos refletir sobre o que seria a luz do mundo falada por Jesus. E o sal da terra, como o Jorge também trouxe, né, é no sentido dessa preservação. Quem preserva o bem? Qual é o homem que preserva o bem? Quem dá sentido moral à vida? Quem
quem age com equilíbrio e retidão. Então, meus irmãos, a gente quando fala quem hoje, né? Quem hoje é aluno do mundo, quem hoje é o sal da terra, eu pergunto, devolvo a pergunta com essas seguintes colocações. Eu faço para mim mesmo, porque a gente, quando vai procurar uma resposta às perguntas feitas por você que está nos assistindo e por outros, né? A gente sempre traz um ensinamento primeiro para nós, que não é à toa que nós estamos aqui, né? Porque vocês podem não estar nos assistindo hoje, vai assistir semana que vem, ou assistiu na semana passada, mas eu e Jorge, nós estamos sempre aqui. Então, a lição primeira é para nós. Nós temos o compromisso de aprender, não é verdade? Aprender, compreender, para poder trazer nosso entendimento para vocês. Então, a pergunta que eu me faço, e eu convido a vocês a fazerem para cada um aí, né? Tenho sido luz ou tenho contribuído para a escuridão? No meu dia a dia, eu tenho sido luz? Eu tenho clareado o caminho de alguém, clareado o meu caminho? Ou eu estou, né, fazendo ficar confuso esse caminho? Fazendo com que a pessoa não entenda para onde que ele tem que caminhar, que é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele trouxe todos esses conceitos, esses valores, esse entendimento das leis do Pai, como o Jorge falou, né? Que são imutáveis, para nós, com mais facilidade, com mais discernimento, nós caminharmos para o Pai. Tenho feito isso? Tenho sido luz para mim? Tenho sido luz para os outros? As minhas atitudes, elas edificam ou desanimam os outros? Eu sou aquela pessoa que incentiva as pessoas na caminhada, dou força. As pessoas estão encontrando, né, Jorge, dificuldades. Eu sou aquela pessoa que desanima ou que dou esperança, dou aquela confiança, vai, persiste, vai mudar, amanhã vai ser melhor, não desanima não. Qual é a minha postura, meus amigos? Né? Eu desanimo ou eu tenho uma postura edificadora, consoladora? Eu estou vivendo o que acredito ou apenas falando sobre isso? É verdade, né? A gente está aqui toda sexta-feira trazendo uma resposta baseada na doutrina espírita para você que traz a sua dúvida, a sua pergunta, a sua curiosidade. Eu trago esse discernimento, esse esclarecimento dentro da compreensão que eu tenho dos estudos da doutrina espírita. Mas eu levo para a minha vida também, a isso que eu estou estudando, isso que eu estou pesquisando, eu estou sendo coerente com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu entendo, compreendo, estou vivenciando isso. Então, luz do mundo, sal da terra, eu estou sendo esse discípulo de Jesus. Todos nós, dependendo da religião que a gente professa, né? A gente tem Jesus como modelo. Eu estou vivendo de acordo com essa boa nova de Jesus? Ou é só uma questão de leitura, uma questão de adicionar saber, mas que não gera um resultado na minha vida, na minha conduta? Né? A gente diz na doutrina espírita, né, Jorge, que a fé sem obra é morta. Então, adquirir o saber, mas não dar utilidade para esse saber, é morto. Então, não vale a pena eu e Jorge virmos aqui, né, trazer o saber de Jesus e vocês, de repente, né, pôr em prática, entender a mecânica da coisa, né, Jorge, né? Transformar a sua vida, mas nós mesmos aqui, a gente só fala, só fica. Então, eu estou sendo a luz do mundo? Para mim, eu não estou sendo. Posso estar sendo para você, porque você está realmente, né, botando em prática. Eu estou sendo o sal da terra, eu estou conservando esse saber, eu não estou conservando. Então, meu irmão, quando Jesus veio falar para nós as parábolas e tantas outras falas, a gente tem que entender que é para cada um de nós. Ah, mas eu não estava lá. Estava. Nós somos reencarnacionistas. Nós estávamos lá. Nós, de repente, não lembramos. Provavelmente nós não lembramos. Nós não sabemos se na história falada lá, narrada na literatura, nos filmes que passam da época do Cristo,
se nós éramos um daqueles integrantes das histórias. De repente, nós fomos um anônimo, né, Jorge? Que nós não fomos nem figurantes na história, né? Nós não éramos o protagonista, nem éramos figurantes. Nós não aparecemos na cena, mas nós já estávamos naquela época. Então, Jesus falou e fala até hoje para os nossos corações. Sejamos a luz do mundo. Sejamos aquele, né? Porque Jesus nos convidou e convida a todo instante a trabalhar o nosso íntimo, né? E através do nosso exemplo, da nossa transformação, nós auxiliarmos no trabalho do outro. Então, sejamos a luz do mundo. Sejamos o sal para conservar, né? Não deixar passar, né? Na medida certa, né, Jorge? Porque, como o Jorge falou, senão que pertence. O sal de pouco fica meio insosso, né? E o sal demais fica intragável o alimento. Então, sejamos o sal na medida certa, com equilíbrio. Bem, Jorge. Tem uma coisa, né, Vone, que quando você fala aí que a gente estava lá, nós estávamos lá mesmo, rapaz. Nós estávamos lá e nós talvez sejamos aqueles que estavam jogando pedra em Jesus, amigo. Né? Eu não quis... Estão escutando a palavra de Jesus, né? Seguindo ser cristão, mas aqueles que estavam apedrejando. Jorge, eu não quis falar para não chocar o pessoal. Não, a gente tem que ter consciência disso. A gente está muito... Fala, Rony, fala. Meus amigos, se nós não estávamos lá no Coliseu, se divertindo, dando gargalhada por aqueles outros que estavam sendo devorados vivos pelas feras, nós sabíamos do ocorrido, ficamos sabendo, não na velocidade da luz, porque não tinha internet, mas ficamos sabendo que teve aquele evento, e nós lamentamos, né, de não poder te dar a oportunidade de também ir lá estar se divertindo. Já fomos muito mais bárbaros do que somos hoje. Hoje estamos melhorzinhos. Melhorzinhos. Então, a lição de Jesus foi e é e será sempre para nós. Agora, cabe a nós querer tirar proveito. Quanto tempo a gente tem, né, Valdir? 18 séculos para a gente ver a doutrina espírita, para a gente nos clarear a mente. E hoje a gente está podendo falar de Jesus mais tranquilo, reverenciando ele, os ensinamentos, trazendo para dentro da gente, né? A gente poder ser a luz do mundo, o sal da terra, que é todos nós que trabalhamos no bem. Isso é que é importante. E a gente tem que fazer isso mesmo, não ter vergonha de falar de Jesus. Não ter vergonha. Não ter. Bem, lembrando que nós estamos chegando já na segunda parte do nosso programa, então, olha só, o telefone nosso está passando aqui embaixo. Fica à vontade para trazer também sua pergunta. Você vê que as perguntas as pessoas estão fazendo de vários lugares do Brasil. Seja você mais um, não fique com vergonha. Se você tem uma dúvida, se você tem uma dificuldade do entendimento, da compreensão, não perca essa oportunidade. Deixa a luz, né? Penetrar em você. Brilhar. Deixa a luz brilhar. Então, busque o conhecimento. Nós temos o maior prazer de tentar ajudar vocês aí, tá ok? E Jesus falou uma coisa, né, Valdir? A luz ilumina a sombra. E quando a gente deixa essa luz penetrar, a sombra vai dissipando, né? É igual o anoitecer. Vem a escuridão, a noite passa e vem o clarear do dia. O que acontece? O sol vai iluminando a nossa terra. É dessa maneira. Só existe treva, né, Jorge? Só existe treva, só existe escuridão, onde a luz não se faz presente. Né? Então, meu amigo, faça brilhar a sua luz. Vamos lá, então, a terceira pergunta de hoje. Quem nos fez foi Jeremias Barreto, da Sé, Centro São Paulo, capital. O Jeremias, ele perguntou o seguinte para nós aqui. Por que é tão difícil corrigirmos os nossos erros e de termos soluções para os erros dos outros? Por que, Jorge? Você sabe me responder o Jeremias, Jorge? Essa pergunta aí já deu uma discussão entre eu e você, hein? Não deu. Deu uma reflexão entre nós. É muito interessante, né, o que o Jeremias pergunta aí com relação. Ele pergunta como é difícil a gente corrigir os nossos erros, mas sempre encontramos soluções para o erro dos outros. Olha só,
o entendimento, né? E o que nos diz a doutrina espírita com relação a isso? Segundo a doutrina espírita, é difícil corrigirmos nossos próprios erros, porque somos ainda espíritos imperfeitos, em processo de aprendizado. Olha só, somos imperfeitos, mas já estamos no processo de aprendizado, já estamos aprendendo, vivendo em um mundo, né, de provas e expiações. Evidentemente, se nós estamos num processo de aprendizado, não quer dizer que nós não sabemos de nada, já sabemos de alguma coisa. Em relação aos erros dos outros, a dificuldade está sempre em nossa tendência a gente julgar e termos falta de indulgência. Quando o verdadeiro caminho seria o quê? Seria a caridade e o exemplo pessoal, né? A gente ter caridade com aquele outro. Mas nós, essas duas virtudes, né? Que é você ser indulgente e você não julgar, nós trazemos dentro de nós. Aí conseguimos sempre solucionar os erros dos outros, problemática dos outros, mas não olhamos a nossa. Por quê? Nós não olhamos para dentro de nós. Várias vezes o Valnei hoje falou, nós temos que olhar para dentro de nós. Nós temos que olhar para o nosso sentimento. O que nós estamos fazendo? De que maneira nós estamos atuando dentro da nossa vida? Dentro daquilo que nós estamos aprendendo? Por que fica difícil a gente corrigir os nossos próprios erros? Por quê? Justamente porque temos essa imperfeição espiritual. Mas estamos encarnados para quê? Qual é a finalidade da encarnação? É justamente para corrigir essas imperfeições, né? O Espiritismo nos ensina que todos os espíritos encarnados na Terra, né, ainda carregam falhas morais e intelectuais. Por que isso? Justamente para corrigir erros, né, que exigem um esforço contínuo nosso e de autoconhecimento nosso. Encarnamos para quê? Para evoluir espiritualmente e corrigir, fazer o esforço necessário para corrigir os nossos erros e aumentar o nosso autoconhecimento. Esta é a finalidade da encarnação. E muitas das vezes, né, a gente vem com esse mundo de provas e expiações, as dificuldades que enfrentamos são sempre oportunidade para a gente reparar esses erros, de fortalecer as nossas virtudes. O que é virtude? Virtude é qualidade moral. Virtude é qualidade moral. Muitas das vezes, os obstáculos, né, que sentimos, né, ao mudar, e justamente faz parte da nossa prova escolhida antes da reencarnação. Esses desafios, essas provas, faz parte das nossas escolhas. Então, a gente faz a escolha e depois a gente vem para a prova. E como é que nós vamos nos comportar? Quais as qualidades morais, essas virtudes que nós estamos tentando qualificar? E existe uma coisa bem maior, né? Que é a lei de causa e efeito. Que cada ação nos gera consequências. Corrigir um erro, né, não é apenas mudar uma atitude, não, gente. Mas também lidar com os defeitos, com os efeitos, né, que já se manifestaram, o que torna o processo mais complexo, né? Porque corrigir o erro é apenas mudar, não é mudar uma atitude, mas também lidar com os efeitos que vai acontecer. Quando a gente corrige um erro, a gente vai ter consequências em outras situações. E a gente lidar com esses efeitos. Porque a gente fala, tem que perdoar o outro. Tudo bem, temos que perdoar, porque perdoar, nos libertamos. Faz muito bem a nós. Mas esse perdoar vai ter um efeito, uma consequência na nossa vida. E nós temos que saber trabalhar com esse efeito. Então, e o porquê da gente ter facilidade em julgar os erros dos outros, né?
E difícil a gente também lidar com o erro dos outros. São as nossas tendências de julgamento, né? Lá no Livro dos Espíritos, alerta que estudar os defeitos alheios com um espírito de crítica é faltar com caridade. O julgamento severo sempre vai nos afastar da indulgência e da compreensão. A gente fazer julgamento da outra pessoa, fazer julgamento de atitudes, fazer julgamento de ações da outra pessoa. É por isso que o Evangelho nos traz o quê? A gente olhar para dentro de nós. E nos traz, né, aquela parábolazinha de Jesus. A gente olha o cisco no olho do nosso vizinho, mas a gente não percebe a trava que existe nos nossos próprios olhos. Então, antes da gente censurar, a gente deve sempre examinar nossas próprias falhas. Examinar nossas próprias falhas. Antes da gente censurar qualquer um. A gente olhar essa trave que ainda está colocada na nossa vista. E a gente ter como, assim, virtudes que a gente cultive com perseverança a cada dia, a cada momento, a caridade e a indulgência, que a doutrina espírita nos ensina, né? Que a melhor forma de lidar com os erros dos outros é cultivar virtudes opostas. E quando a gente aponta os erros dos outros, a gente viver virtudes opostas, é o quê? Se sente orgulho no outro, sejamos humildes. Se olhamos a dureza do outro, que sejamos dóceis. Então, a gente tem que trabalhar aquilo que a gente percebe no outro, as virtudes opostas. Então, isso é muito importante, porque dessa maneira nós vamos cada vez melhorando e talvez a gente possa ser exemplo nas nossas atitudes, coerente, de consciência tranquila, que nós estamos cultivando a mensagem, a semente do amor, o que é importante a gente ter dentro de nós, para que a gente não fique julgando o nosso irmão, a nossa irmã, que é assim ou assado, e a gente olhar para dentro de nós, né? Não quer dizer isso dentro da doutrina que nós tenhamos que ser conviventes com o erro, né? A gente não pode ser convivente com o erro. A gente tem que exemplificar no acerto. Se podemos acertar, vamos acertar, porque nós estamos na Terra hoje justamente para fazer essas correções, embora pequenas, mas de tão grande valor para nosso melhoramento, nossa evolução espiritual, né? Então, é isso aí, Valnei. É verdade. O Jorge, que eu gostei da pergunta do Jeremias, que ele começa perguntando por que é difícil corrigir nossos erros, né? Então, a gente nota a preocupação dele, que deve ser a preocupação de cada um de nós, de corrigirmos os nossos erros. É para isso, meus irmãos, que nós daqui viemos, para corrigir os nossos erros. Se nós não tivéssemos erros, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos lá no mundo celeste, onde a gente já compreendeu tudo, já conquistou tudo, né? Somos felizes, somos sábios, somos amorosos, né? Um desejo constante de ajudar o próximo, como Jesus sempre nos ensinou. Então, se nós estamos aqui, realmente, é para corrigir nossos erros. Então, que bom, Jaime, que a tua preocupação já começa por aí, né? Então, vamos tentar explicar de novo. A gente vai utilizar o conhecimento do Livro dos Espíritos para essa compreensão. Por que é difícil corrigir nossos erros, né, Jorge? Isso ocorre principalmente, vamos dizer aqui, pelo nosso orgulho. A gente tem dificuldade de reconhecer nossas falhas. Essa que é a grande verdade. Nós somos muito orgulhosos. Às vezes a gente nem se deu conta, né, Jorge, que somos orgulhosos. O orgulho nos dificulta, nos impossibilita de a gente olhar para nós e detectarmos em nós alguma coisa que não está legal, alguma atitude que não é boa, não é melhor. É como se a gente meio que se sentisse meio que Deus, eu sou perfeito, eu estou certo, o outro está errado. Você está entendendo? Então, é difícil. Então, o que nós temos que trabalhar? No nosso orgulho. Né? A gente reconhecer que estamos num processo, todos nós temos nossas dificuldades, todos nós estamos aprendendo, temos que aprender,
E o que nós já conquistamos, nós ajudar o outro, essa humildade de reconhecer que nós somos pequenos. Lembrar do Sócrates, né, que dizia que ele não sabia de nada, ele só sabia que nada sabia. Então, e ele foi um grande conhecedor, né, Jorge? Um grande, na sua época, foi uma grande mente, um grande sábio. Mais por reconhecer que não sabia nada. Hoje, eu digo por mim, eu não sei nada e penso ou vivo como se soubesse muito. Nós não sabemos nada. Então, vamos trabalhar então, Jeremias, né? O nosso orgulho. Vamos trabalhar numa outra coisa que nós também temos muita dificuldade, o egoísmo. Egoísmo nos dá essa tendência de se preservar, né? Quando eu não compartilho, porque eu tenho medo de faltar para mim. Então, não, para mim não pode faltar. Então, eu guardo para mim, eu quero para mim, mesmo que esteja sobrando. E sobrando muito. Mas é aquela coisa, daquela tendência que eu tenho da conservação, de me preservar. Então, não vamos ser egoístas, vamos ter esse olhar para o outro, para o próximo, vamos compartilhar. Tá? Então, são caminhos que eu digo para você, Jeremias, mas primeiramente eu digo para mim, porque eu não estou diferente de você. Também estou nessa luta, né? De corrigir as minhas dificuldades, né? As minhas falhas. E é difícil para mim também. Uma outra coisa que nós temos que trabalhar, além do orgulho, né? De atacar o orgulho, atacar o egoísmo, é a falta do nosso conhecimento, o autoconhecimento. Eu me conhecer. A gente parou para se conhecer? Né? A gente fica olhando o outro, né, Jorge? Né? E o outro é assim, o outro é assado. Mas como é que eu sou? Como é que eu sou? Como é que o outro me vê? Né? A gente quer ver o outro, né? Mas será que o outro está nos observando? Ah, Valnei fala muito, Valnei é chato, Valnei é intransigente. Eu sou. Então eu tenho que parar para refletir. Né? Quando eu chego numa rodinha de conversa, a rodinha se mantém, ela aumenta, ou ela vai se esvaziando. São observações. Né? As pessoas me procuram, ou as pessoas não me procuram. As pessoas ligam para mim, eu mando mensagem, zap, eu não mando. Como é que eu sou? Então eu tenho que me conhecer, porque se eu não me conheço, meu irmão, como é que eu vou me corrigir? Como é que eu vou me transformar? Então, já dizia, não sei quem foi que falou isso, está me fugindo da memória agora, dizer, conheça-te a ti mesmo, né, Jorge? Então, Santo Agostinho. Santo Agostinho, né? Conheça-te a ti mesmo. Então, é um exercício que nós temos que fazer, desse autoconhecimento, porque para eu corrigir os meus erros, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o que corrigir em mim. Mas também eu tenho que saber as minhas conquistas, né? Eu também tenho que me valorizar, porque quando eu me conheço, eu vejo uma qualidade que eu já conquistei, caramba, vou pensar assim, poxa, eu nem sempre fui assim. E é verdade, eu nem sempre fui assim. Hoje eu sou. Hoje eu estou um pouquinho melhor. Então, se eu conseguir, nesse aspecto, ficar um pouquinho melhor, naquilo que eu também identifico como erro, eu também posso ficar um pouquinho melhor. Tá vendo, meu irmão? Então, como é que eu tenho que me autoconhecer? Eu tenho que me conhecer, né? E aí vamos para a segunda parte da tua pergunta, da tua dúvida, quando você fala que é mais fácil ver o erro de fora por dentro, né? É mais fácil a gente ver no outro soluções para o outro, porque, primeiramente, o problema é do outro, né? Não envolve a minha emoção, envolve a emoção do outro. A minha análise ela é mais superficial, porque eu não estou vivendo aquilo. Não tem um ditado que diz que pimenta nos olhos dos outros é refresco? Então, fica fácil para eu falar como que Jorge deveria proceder, porque não está impactando em mim essas dificuldades, essas dúvidas. Não está impactando em mim. Né? Mas eu tenho que ver que para ele está impactando. É muito comum, na hora que, né, Jorge, a gente vê com muita facilidade, na hora que alguém desencarna, que aquela família, aqueles mais chegados estão ali naquele momento de dor, e a gente dá aquelas palavras, muitas vezes a gente vai naquelas frases feitas, né? Força, meu irmão, Deus sabe o que faz, né? Tudo bem, você não está errado, mas a pessoa está vivendo uma dor. É uma dor. Ela pode ser espiritualista, saber que a pessoa não morreu, desencarnou, está no outro plano da vida.
mas é a dor da saudade, porque naquele contato diário ela não vai estar trocando informação como ela troca aqui. Então, é uma dor da falta momentânea daquela pessoa. A gente já parou para se colocar naquele momento, naquela dor que a pessoa está passando, naquela dificuldade. Então, a gente não pensa, a gente se coloca do lado de fora, com as nossas dificuldades, e fica dando conselhos, né, para o outro. Aí é mais fácil. Agora, se coloque no lugar do outro. A gente vai ver que também é difícil. Também nos falta isso, né, Jorge? A gente se colocar no lugar dos outros. Porque quando a gente se coloca no lugar dos outros, que a gente vê a dificuldade, a gente tem mais empatia. Aí a gente começa a fazer aquilo que Jesus falou, né? De ter um olhar para o outro. Olha a pergunta anterior, né? Da luz do mundo. Aí eu vou trazer a minha vivência no estudo da doutrina espírita, eu vou trazer esse olhar para o outro, mostrar, né, para o outro, né, um olhar de esperança, de fé, de entendimento, mas também compreendendo se ele não percebe isso, porque está no outro momento. Então, meu irmão, realmente é muito difícil para nós corrigirmos os nossos erros, por isso tudo que eu falei. E a facilidade para opinar na vida do outro é porque nós não estamos vivendo na vida do outro. É a dificuldade de cada um vem na Terra com lições, porque aqui é um grande educandário, né? O planeta Terra é um grande educandário, que cada um está aqui para aprender as suas lições. Para nós, para mim, a lição do Jorge é fácil porque é uma lição que ele tem que aprender. A minha que é difícil, porque é uma lição que eu ainda não aprendo. É a minha matemática, né, Jorge? É a minha física. É difícil para mim, mas à medida que eu vou aprendendo, fica mais fácil. Você quer falar alguma coisa? E você, quando fala, né, Boné, quando você falou empatia aí, eu gosto quando as pessoas falam dessa palavra, né? Empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, né? Não é isso que significa? Empatia é se colocar no lugar do outro. A gente pode nos colocarmos no lugar do outro, mas tem uma coisa que a gente não pode sentir: a dor do outro. A gente nunca vai sentir a dor do outro. Uhum. A gente pode se colocar no lugar do outro, mas a dor do outro é a dor do outro. A tua dor é a tua dor. A gente pode se colocar. Quando você fala, quando a gente perde alguém, né, e a gente vai lá, não, se consola, vai dar o consolo, você não sabe o que aquele outro, a dor dele está sentindo. Você foi empático de ir lá consolar, mas a dor é do outro. É do outro. Né? É do outro. Então, só para fechar, para te passar a palavra, essa reflexão final aí do nosso estudo, né? A nossa doutrina instrui que corrigir os próprios erros é um exercício de humildade, como você falou. E, muito importante, perseverança. A gente ter sempre a perseverança de ser humilde para corrigir esses erros. Enquanto lidar, né, com os erros dos outros é um exercício de caridade e indulgência sempre. E a nossa doutrina fala que em ambos os casos, o caminho é o mesmo, Valnei, como você falou, reforma íntima e prática do amor. Isso é que é importante. A solução é a mesma, né? A gente vê que todos os problemas que se traz no mundo, a solução é o quê? Reforma íntima e prática do amor. A solução a gente já tem. Jorge, na prática, né? Jorge, nós respondemos 3 perguntas, que temos de 3 pessoas, né? E você agora vai responder a minha pergunta agora, ao vivo e a cores. Diga. Por que a sexta-feira o tempo passa rápido? Não, passa muito rápido. É porque eu não trabalho no sábado. Gente, acabou o tempo, né? Passa muito rápido. Passa muito rápido, né? Você vê, passa rápido e a gente fica feliz de ter cumprido a etapa, né? Mais uma etapa, mais um fortalecimento dos nossos corações. Isso é que é importante. É isso aí. Passou rápido. A tarefa cumprida, né? Passa rápido porque a gente está aqui entre amigos, né? Encarnados e desencarnados, dando o nosso melhor, tentando auxiliar de alguma forma a nós e a você. Meu amigo, você vê, Valnei, que essa luz não sai de cima de mim, né? É o sol, rapaz. Olha só.
No quarto todo não tem luz na minha cabeça, é o Então, sol brilhante, quente, então faça a tua luz brilhar, né? passa a minha luz, olha só, que beleza, né? Então, Bom meu dia irmão, para todos, bom final de semana, que isso. tenhamos muitas harmonia, muito equilíbrio na nossa vida. Fiquem com Deus, pessoal. E aqui, de novo, a gente reforça o convite, né, de vocês compartilharem esse link, se inscrever no canal e mandar para nós nesse telefone que sempre passa aqui embaixo, né, a sua dúvida, para que a gente possa, né, tentar auxiliar. Agora fica o convite para vocês, juntos conosco aqui, fazermos uma prece de agradecimento ao Pai, né, que sempre tem um olhar caridoso, compreensível para nós, né? Então, neste momento, opa, apertei o lugar errado, tá vendo? Sim. Apertei o lugar errado, aí complica. Vamos lá, então, nesse momento, convocamos a todos vocês a junto conosco nesse pedido, né, de agradecimento ao Pai, onde Ele está sempre conosco, nos auxiliando a compreender as nossas dificuldades, a buscar soluções, entendendo que muitas das vezes nós nos deixamos levar pelo orgulho, pelo egoísmo, mas acreditando que no próximo momento teremos mais facilidade. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade de aqui estarmos hoje, numa sexta-feira, já se aproximando do final de semana, junto com amigos, nessa troca de energia, nessa troca de carinho, em que possamos trocar experiência, trocar conhecimentos, que possamos ser úteis, cada um de nós aqui dos dois lados da tela, né? Dando o nosso melhor, dando a nossa contribuição nesta caminhada, nessa construção de um homem melhor. Obrigado, Senhor, pelos bons espíritos que sempre nos envolvem nesses trabalhos, nesses momentos, e que possa, junto conosco, permanecer ao longo do dia, ao longo da semana, nos intuindo, nos dando bons pensamentos, nos fortalecendo nas nossas decisões, nos dando discernimento. Obrigado, Senhor Jesus, que a sua vibração se faça presente a todo instante em nosso ser, no nosso lar, acalentando, nos dando esperança, mas também não esquecendo, Senhor Jesus, de todos esses irmãos que se encontram em tantas dificuldades nos leitos dos hospitais, nas penitenciárias, nas ruas, né, no nosso planeta, nessas regiões de guerra, de conflito em que passamos, que eles possam sentir a sua presença, que os nossos governantes mundiais possam ter discernimento, sabedoria, possam ter a Ti como referência na hora das suas decisões. Então, Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos e com a permissão da direção espiritual deste canal, mas sobretudo, Mestre amado Jesus, com a sua permissão e a do Pai, queremos nós agradecer e darmos por encerrado mais um estudo de hoje do programa Espiritismo Responde. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.